Dispõe do tempo regimental de 10 minutos. Senhor presidente, em exercício, deputado Roberto Henriques, deputado Dica, deputado Zé Luiz Nancy, senhoras e senhores, ontem prometi que estaria aqui, como sempre, às 14h30, para fazer uma réplica ao discurso do deputado do Partido dos Trabalhadores, Robson Leite, que sentia-se acuado porque o PT é base do governo Cabral. E como base do governo Cabral, foi favorável à lei que autorizou o governador a aumentar de uma maneira violenta a tarifa das barcas. E com isso, se sente acuado pelos protestos constantes da população fluminense, principalmente dos usuários das barcas, quer sejam os que moram no Rio, em Niterói ou São Gonçalo. Um aumento abusivo, a título de se dar subsídio ao incompetente gestor do sistema, que é o senhor Amauri, mas também para viabilizar a venda dessa concessão para a CCR, que é a concessionária da Ponte Rio-Niterói. Acuado nessa questão, resolveu fazer uma análise crítica do processo de concessão e privatização que se deu no estado do Rio de Janeiro, no governo Marcelo Alencar, entre 95 e 98, que eu me orgulho de ter sido vice-governador, e também o mesmo processo que se deu no governo federal, na gestão do então presidente Fernando Henrique Cardoso, no período 95-98 e depois no período 98-2002. O PSDB, com muita clareza e nitidez, sempre defendeu que o processo de fazer privatizações e concessões era um processo importante para diminuir e não eliminar, para diminuir o tamanho da máquina pública e também para diminuir o déficit público que tinha o estado do Rio de Janeiro, que só no metropolitano, no metrô, girava em torno de 150 milhões de dólares por ano. Na Supervia, ela sequer transportava mais do que 150 mil passageiros por dia. E a antiga Conerj é testemunha, o deputado José Luiz Nancy, porque por lá transitou muito tempo, o serviço era profundamente precário. O partido assumiu essa posição no Brasil e no Rio de Janeiro. E por isso teve suas glórias e sua massa crítica. E entre os críticos estava o Partido dos Trabalhadores. Foi ainda no governo Fernando Henrique Cardoso
que foi aprovada a Lei dos Royalties e da Participação Especial, que passou a vigir em 1º de janeiro de 1999, sendo governador do estado do Rio de Janeiro o senhor Antony Garotinho. O governador Marcelo Alencar não arrecadou R$1 de participação especial, mas lutou para que ela acontecesse. Porque quando se governa para o seu tempo e além do seu tempo. Quando o estado do Rio de Janeiro cumpriu o seu dever de casa para renegociar a dívida do estado, não foi simplesmente privatizar e fazer concessões, foi fazer a reforma de um estado como um todo. E dentro dessa reforma do estado também havia uma previsão de aumento da arrecadação, função da participação especial e de uma possibilidade de renegociação da dívida do estado, que, salvo erro de memória, naquela época era 11% das receitas do estado. Com o advento do governador Antony Garotinho, e por dispor ele da participação especial, ele renegociou a dívida do estado com o então presidente Fernando Henrique Cardoso, dando como pagamento da dívida parcelada os royalties que viria a receber com um barril de petróleo cotado e projetado para a ordem de $14 o barril. E hoje, senhor deputado, o barril está a $100, já passou dos $100. Com isso, a partir de 99, o Estado, sob o ponto de vista da renegociação da dívida, saiu do buraco e mais a lei da royalty do PE para uma situação muito boa. Em que governo se deu isso? No governo Fernando Henrique Cardoso, que, independente do governador que estava nesse estado, que era um governador de oposição, soube entender que o Estado é maior que os interesses políticos partidários e fez a renegociação da dívida. Renegociação hoje que todos os estados brasileiros querem fazer novamente, mas que até hoje não teve a sensibilidade do Partido dos Trabalhadores. Agora, estes parlamentares do PT, que de 95 a 2002 eram contra as privatizações e concessões, mal sentou Lula no poder, mudaram de posição. O presidente Lula privatizou praticamente quase todas as BRs do estado do Rio de Janeiro. A BR-101 é o exemplo mais vivo, praticamente sem investimento. Atravancou o efetivo exercício das agências reguladoras. E, mais recentemente, privatizou os aeroportos brasileiros. E se esconde dizendo que agora ele não está privatizando, está fazendo concessão, como não fosse formas do mesmo conteúdo. A privatização é a venda do bem e a concessão é a entrega do bem por prazo determinado. Mas ambas as formas fazem parte de um projeto que não foi feito pelo Malan, também se enganou o deputado, foi pelo Bressem Pereira, chamado a reforma do Estado brasileiro. O único parlamentar antigo, reeleito nessa casa, que tem autoridade para criticar esse modelo, é o deputado Paulo Ramos,
porque ao longo da história sempre se posicionou contra esse modelo. O PT não tem autoridade nenhuma. Lula ficou no governo 8 anos. Quantas empresas privatizadas ele encampou? Sabe quantas, deputado Zé Luiz Nancy? Nenhuma. Quantas concessões ele reverteu? Sabe quantas? Nenhuma. E pior ainda, agravou, concedeu rodovias federais no estado do Rio de Janeiro, como a BR-101, com uma volta redonda ali em Paraíba, sem fazer praticamente nenhum investimento. Lá só botou a máquina arrecadatória, o posto de pedágio. E Vossa Excelência, deputado Roberto Henrique, sabe muito bem disso. O senhor vai para Campos todas as semanas e passa em diversos postos de pedágio. Agora, a bancada do PT está com a consciência pesada, votou a favor do tarifaço, do aumento abusivo das barcas. Aí tem que arranjar um argumento para se justificar, mas não tem argumento. Na vida, você tem que fazer escolhas, é isso ou aquilo. O PT é base do governo Cabral, tem que assumir os ônus, os desgastes dos erros do governo e se vangloriar dos acertos de um governo que não é seu. Não adianta estribuchar, não adianta inventar a historinha de boitatá, porque o povo é sábio. O povo sabe que aqui nessa casa, entre aqueles que fazem oposição ao governo, não está o Partido dos Trabalhadores. Não está o Partido dos Trabalhadores. Quando a bola divide, ou você vota com o governo, ou vota a favor do povo, o PT nessa casa vota com o governo e não a favor do povo. Conclusão, excelência. Foi assim, entre tantas outras, no projeto das barcas. E aí, deputado Robinson Leite, até que eu respeito e tenho uma relação pessoal boa, tenta fazer um floreio para ver se ilude o eleitor. Eu não vi o deputado Robinson Leite, na votação da lei das barcas, subir aqui em plenário e dizer: me insubordino contra esse projeto de lei que massacra o povo fluminense, que expolia o povo fluminense, que beneficia os setores empresariais, que justifica a incompetência do operador da barca. Não vi esse discurso, queria ter visto, porque eu pediria uma parte para dizer: me somo a Vossa Excelência. Mas, como desde ontem e hoje o tema nessa casa é barcas, o deputado Robinson Leite vem com aleivosias, como o governo do PT hoje, infelizmente, não fosse um governo privatista. Muito obrigado, senhor presidente.